Olá pessoal, na aula de hoje vamos fazer uma revisão dos conteúdos do PAC 5 e 6. Assim, de olho na tela, vamos ver aqui a revisão sobre as rebeliões na América Portuguesa e o reinado de Dom Pedro I. De olho na tela, rebeliões na América Portuguesa, nós vamos fazer um exercício para essa revisão. Então, número 1, a elevação de Recife à condição de vilas, Pus plural ali, foi mal. Número 1. A elevação de Recife à condição de vila. Os protestos contra a implantação das casas de fundição e contra a cobrança de quinto, a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador no final do século XIX, foram episódios que colaboraram respectivamente para as seguintes sublevações coloniais. Letra A. Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjúria dos Alfaiates. Letra B, Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. Letra C, Conspiração dos Suassunas com Confidência Mineira e Revolta do Maneta. Letra D, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. Antes de observar qual alternativa é a correta, vamos relembrar os PACs anteriores. Vocês lembram que ali havia uma ideologia que fomentava essas revoltas, né? Nada é por acaso. Existia um movimento muito forte de origem filosófica. Assim, a alternativa correta é a letra C. Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. Continuando aqui, na opção correta, né? Vemos que as duas primeiras opções se tratam de revoltas de natureza nativista. O que são revoltas de natureza nativista? Vamos lembrar aqui, são revoltas dentro da colônia, tá? São revoltas interiores, que visam não a separação da colônia, mas uma forma de melhorar essa administração. Continuando aqui, então, nós temos, sendo somente a Conjura dos Alfaiates em 1798, o único movimento que defendia o fim das relações entre Brasil e Portugal. Para se ter ideia, nem Confidência Mineira queria uma separação de fato de Portugal. Até então é o que as fontes nos trazem. Então, nós vamos ter aqui, presta atenção, na próximo exercício, a Guerra dos Emboabas, 1707 e 1709, em Confidência Mineira, em 1789, foram revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Letra A. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influências das ideias iluministas europeias. Letra B. Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das 13 colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. Tem um erro muito grande aí. Basta a gente tirar o absurdo. 13 colônias aqui no Brasil? Lógico que não, né? Como a gente já viu anteriormente nos estudos sobre os Estados Unidos. Então, a alternativa correta é a letra A. Ambas ocorreram na mesma região do Brasil contra a dominação portuguesa na área da mineração. No entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. Esse é o fundo filosófico que eu falei para vocês anteriormente. O iluminismo, que visava uma claridade nas ideias, né? Visava uma nova forma de observar o mundo, principalmente por meio da razão e à luz da ciência. Continuando, apesar de irem contra as intervenções portuguesas na região, nenhuma delas esteve interessada em busca ou, ao menos, ensaiar o processo de independência do Brasil, como eu falei para vocês anteriormente. Além disso, como diferenciação principal, vemos que a Inconfidência Mineira foi ideologicamente influenciada pelo ideário iluminista. Continuando, então, vamos ver agora o reinado de Dom Pedro I, uma pequena revisão com exercícios. De olho na tela, o reinado de Dom Pedro I. 1. Sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que, letra A, foi um processo coordenado pelos revolucionários latinos-americanos,
como Bartolomé Mitre e Simão Bolivar. Letra B. Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o Brasil em 1819. Letra C. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Vamos tirar os absurdos aí, então. Tirando os absurdos aqui, ó. A letra A não pode ser, porque Simão Bolivar é um pouco mais para frente na história, no longo da história. Letra B. Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava lutando lá na Europa pelos ideais franceses. Então, a alternativa correta, eliminando os absurdos, é a letra C. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto em 1820, que exigiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Quando a gente fala nessa Revolução Liberal, nós temos que lembrar que, quando a gente está falando de liberalismo, significa abertura econômica, tá? Continuando aqui, de olho na tela, para justificar então a nossa resposta correta. Então aí como justificativa temos: a independência do Brasil, em grande parte, foi um acontecimento influenciado pelos desdobramentos da Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820. Essa revolução exigiu o retorno de Dom João VI, que desde 1808 estava em solo brasileiro, para Portugal, bem como a convocação das Cortes Gerais e para uma Assembleia Constituinte. Dom Pedro, filho de Dom João, ficou no Brasil e, com a sua permanência, nasceu uma articulação política para que ele fosse sagrado imperador, como o fato ocorreu em 7 de setembro de 1822. Então, terminamos aqui a nossa revisão e até a próxima aula.